Olá, caríssimos irmãos, eu sou Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Nesta aula extra, nós precisamos responder uma dúvida que pode ter passado pela sua mente. Se não passou, talvez agora você vai falar: puxa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Quando nós contamos, numa das aulas, sobre a questão de Deus nos salvar através de sua cruz e o meio para que a graça proveniente da cruz viesse a nós, e nós dizemos que daí surge a graça santificante, que é essa que nos santifica, que nos purifica, que nos torna cada vez mais configurados a Cristo, através da ação também, da ação da graça atual, que é essa que promove a nossa conversão, nosso diário e tudo mais, né? Nossa vida diária, e nos auxilia na compreensão das coisas. Quando a gente disse que, por exemplo, o sacramento do batismo restaura a vida espiritual e quase que nos coloca novamente como os nossos primeiros pais, muita gente poderia falar: mas peraí, Leandro, peraí. Então por que isso não acontece no corpo? Porque você mencionou lá que as consequências do pecado de Adão e Eva, por transmissão, atingiu na alma de todo mundo, mas atingiu o corpo também. Por isso que vai lá dizer Romanos que a criação geme em dores de parto, e nós sofremos todas as consequências, porque a gente fica doente, né? A nossa inteligência decaiu, entre outras coisas, né? A nossa sabedoria, né? A gente envelhece. Pois é, tudo isso acontece. Então, Leandro, mas se você falou que há uma restauração da alma, por que não há, né, com o batismo e o recebimento dele, e consequentemente, né, nesta vida na graça, caso nós permaneçamos, e então comungaremos, receberemos Jesus vivo e verdadeiro, e aí na confissão a gente restaura, e na participação a gente já também se livra dos pecados veniais. Por que o corpo também não reage dessa maneira? Pois é, meus irmãos, o corpo não reage dessa maneira por uma razão muito simples que talvez você não tenha pensado, né? Primeiro, os sacramentos e a graça de Deus, e viver esta graça, é uma condição livre. O próprio Jesus vai dizer lá, quando ele faz o chamado, né? Podemos pegar lá Marcos 16, ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E quem, né, crê vai ser batizado, e quem não crê não vai, né? Então um vai se salvar, o outro não vai se salvar. Então existe aí podemos dizer que existe uma liberdade movida pela possibilidade de fazer ou de não fazer, né? Aquela questão da escolha. Logicamente, se a gente pensar a liberdade no profundo, aquele que diz não, na verdade, ele está escravo do pecado. Ele está escravo das suas paixões. Mas não pensando nisso, mas pensando só na possibilidade de escolher. Na possibilidade de escolher, ele pode dizer sim ou não, né? E algo que começasse a gerar uma alteração física também, por exemplo, a ponto de que o fato de você ser batizado e viver o batismo, e isto não lhe provocar nenhuma alteração física, uma saúde física ao qual então você não pega doença, você não sofre as consequências do dia a dia, seria uma injustiça. Seria injusto, a começar que isto provocaria talvez uma inveja, né, daquelas pessoas que estão afastadas, e as pessoas diriam: olha como Deus não me possibilita a liberdade de escolher, inclusive não estar com Ele. Porque agora, o que Ele faz nas almas? Ele faz um renew, né? Renew, para quem não sabe, seria uma renovação, né? Tem um creme que algumas pessoas passam para que as marcas de expressão, rugas e outras manchas não se acumulem, mas diminuam. Então dê a impressão para as pessoas
de que elas estão mais novas, jovens ou joviais, aí como queira. Então imagine como isso seria injusto, que fisicamente quem recebe o batismo, porque aí Deus estaria forçando todo mundo a, olha, é melhor receber então, porque o físico fica bom, o cara fica mais inteligente, né? Como estas coisas acontecem na alma e elas são muito sutis, sim, a pessoa fica mais inteligente, fica. Santo Agostinho já dizia isso, né? Que a pessoa fica sim mais inteligente quando ela é movida pela graça, ela percebe muito mais as verdades. Só que, mesmo assim, aquele que não se converteu, aquele que não quer a conversão e que é uma pessoa estudiosa, porque existem pessoas assim, ela consegue chegar a algumas verdades, ela consegue compreender algumas coisas, e às vezes isso ou macaqueia, ou porque nós não temos tantos cristãos assim, mais inteligentes, que conseguem, né, permitir que a luz da fé ilumine, né, a inteligência e a pessoa possa realmente compreender e dar respostas verdadeiras. Como isso é muito sutil e acontece mais em algumas pessoas com algum tipo de realmente vida mais santa e de maior estudo, fica parecendo uma coisa natural, e é assim que Deus quer. Os efeitos sobrenaturais não sobrepõem as ações naturais do corpo, então é mais difícil essa percepção, o que nos dá uma possibilidade de escolher. E se nos dá uma liberdade de escolher, dá esta liberdade da possibilidade de, né? Não fica uma coisa aberta de modo que as pessoas falam, nossa, então agora nós somos escravos de Deus, porque se eu não fizer isso eu vou envelhecer. Não, a gente envelhece. Não, o cristão também perde o cabelo, acaba se machucando, sei lá, se toma um tombo, fazendo um esporte pode se contundir, né? A gente quebra o braço, a gente tem luxação, a gente tem dor de cabeça, a gente pega gripe, igual todo mundo. O sol nasce para todo mundo e a chuva também, né? Cabe aí a pessoa, nestes detalhes e nesta vida na graça, crescer de tal maneira que aí sim alguns fenômenos sobrenaturais sobrepõem e vencem a resistência física, a resistência natural e comum. Mas isto muitas vezes não é aparente, né? Se engana quem acha que mas o cara chegou na 7ª morada, né? Vamos pegar lá Santa Teresa d'Ávila, o cara chegou na 7ª morada, é um santo, tal. Meu amigo, as pessoas vão olhar para ele e vão ver uma pessoa comum. Vão conversar e vão falar, mas o que esse cara tem demais? Não tem nada demais. Aí às vezes numa conversa a graça de Deus toca a outra pessoa que está conversando, mas olhando de longe vê uma pessoa comum. Então se engana quem acha que, sei lá, vê alguma coisa, brilha o corpo. Não acontece absolutamente nada disso, né? É só em algumas orações que a pessoa tá, que aí Deus age, a pessoa flutua, mas na grande maioria do dia a dia a pessoa tá lá com os outros irmãos, tá participando da missa, tá tudo bem, não tá acontecendo nada, né? Não tá acontecendo nenhum efeito sobrenatural. Então não se engane com isso. E é por isto que Deus não restaura já o corpo. Por quê? Porque também, quando chegar o juízo final, aí sim os nossos corpos serão restaurados e aqueles que morreram voltarão para os seus corpos para agora, depois do juízo particular, agora vir o juízo final, onde o corpo e a alma serão julgados. Quando morreu, só a alma foi julgada. Agora, o corpo e a alma serão julgados. E aí sim, depois disso, os corpos serão restaurados e glorificados na graça de Deus. Tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.